quais são os estádios da Copa do Mundo de 2026. A Copa do Mundo tá cada vez mais perto, a gente já tem 42 das 48 seleções que estão classificadas para a Copa, faltando somente as que vão se classificar via repescagem, que serão definidas ali então só em março. Só que agora, já no dia 5 de dezembro, a gente vai ter o sorteio dos grupos da Copa do Mundo e a gente vai ter live aqui no Clube do Fute assistindo, acompanhando e comentando sobre tudo o que estiver acontecendo. Então não deixe de botar aí na sua agenda para você vir aqui no Clube do Fute acompanhar a live do sorteio da Copa do Mundo no dia 5 de dezembro. Com o sorteio definido, a gente vai saber como cada um dos grupos vai ficar posicionado e principalmente onde cada uma das seleções vai jogar, porque a casa de todas as 104 partidas dessa Copa do Mundo já tá definida. Só que muita gente ainda não sabe direito onde vão ser todos os estádios da primeira Copa do Mundo sediada em 3 países diferentes, Estados Unidos, México e Canadá. Então no vídeo aqui de hoje eu resolvi separar e trazer para vocês todos os 16 estádios que vão compor a Copa do Mundo de 2026, dar um pequeno contexto sobre cada um deles e falar também mais ou menos quais jogos que eles vão receber. Antes de mais nada, eu também acho importante explicar um pequeno detalhe sobre essa Copa do Mundo. De novo, é a primeira vez sendo realizada em 3 países diferentes e a gente tá falando de 3 países gigantes, então questões de viagem, de logística, ficam um pouco mais complicadas, mas a FIFA pensou nisso para fazer a organização. Todas as cidades sede, que são Vancouver, Seattle, São Francisco, Los Angeles, Guadalajara, Cidade do México, Monterrey, Houston, Dallas, Kansas City, Atlanta, Miami, Toronto, Boston, Filadélfia e Nova York e Nova Jersey, foram divididas em 3 segmentos: o segmento Oeste, o segmento Central e o segmento Leste. E durante a fase de grupos, principalmente, os grupos vão ser designados para jogar em apenas uma região. Vai evitar a repetição de estádios, em alguns casos não vai ser possível, principalmente nos jogos do México, por exemplo, onde eles vão repetir jogos em um estádio. Mas no geral, a ideia dessa proposta é fazer com que as seleções joguem no máximo de estádios possíveis, no máximo de cidades possíveis, evitando desgastes de viagens desnecessárias. Porque a gente tá falando, querendo ou não, de um país de tamanho continental, assim como o Brasil. Então você jogar um dia em Nova York e outro dia lá em Los Angeles seria extremamente desgastante para a equipe que fizesse isso. Sem falar que as fases finais da Copa do Mundo vão sendo aglomeradas para serem jogadas somente na costa leste do país. Dito tudo isso, bora ver os estádios da Copa do Mundo de 2026. BMO Field, Toronto. Casa do primeiro jogo do Canadá na Copa do Mundo, antes de eles saírem correndo o mais longe possível lá pro extremo oposto do país para jogar os seus outros 2 jogos em Vancouver. O BMO Field é um estádio localizado no Exhibition Place em Toronto, Ontário. Construído no local antigo do Exhibition Stadium e inaugurado em 2007, é o estádio do Toronto FC, da Major League Soccer, a MLS, e do Toronto Argonauts, que joga na Liga de Futebol Canadense. O BMO Field pertence à cidade de Toronto e é administrado pela Maple Leaf Esports Entertainment, que é proprietária também do Toronto FC e do Argonauts, além de outros times de outros esportes, como o pipoqueiro do Toronto Maple Leafs na liga de hockey, a NHL. Atualmente, ele possui 28.180 lugares disponíveis, mas pode ser expandido para 45.736 para a Copa do Mundo. O BMO Field foi originalmente construído como um estádio específico para futebol para a Copa do Mundo Sub-20 da FIFA de 2007 e foi o primeiro estádio também do Toronto FC desde que o time foi fundado. Ele sediou então as partidas da Copa do Mundo Sub-20 da FIFA de 2007, da Copa do Mundo Feminina Sub-20 da FIFA de 2014 e em 2010, quando a final da MLS ainda era feita em campo neutro, o BMO Field recebeu a final da MLS Cup naquela ocasião. Desde então, ele também cediu as finais de 2016 e 2017 com o Toronto FC, jogando em casa e vencendo a liga na temporada de 2017 na frente da sua torcida. De 2014 a 2016, o estádio passou por uma série de grandes reformas que incluíram ali um andar superior na arquibancada leste e uma cobertura sobre as áreas de assentos, além do aumento do comprimento do campo para tornar ele mais adequado para as medidas do futebol canadense. Essa última reforma permitiu que o Toronto Argonauts pudesse mudar para o BMO Field a partir da temporada de 2016 da Liga Canadense de Futebol. BC Place, Vancouver. O BC Place é um estádio multiuso em Vancouver, no Canadá, o segundo e último do país na Copa do Mundo, que vai ser a casa de 2 jogos da seleção canadense. Ele fica localizado ao norte do mar False Creek e é propriedade da BC Pavilion Corporation, que é uma empresa estatal que também administra ele. O BC Place tem capacidade para 54.500 pessoas. Atualmente o estádio é a casa do BC Lions, que joga na Liga de Futebol Canadense, e principalmente do Vancouver Whitecaps SC, que joga na MLS, inclusive está disputando o título da MLS Cup
nessa temporada. E também recebe o Canada Sevens, que é parte do circuito mundial de Rugby Sevens. Ele foi inaugurado em 19 de junho de 1983 e originalmente era uma estrutura coberta ali com teto retrátil, a maior do mundo na época. Só que depois dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2010, o estádio ficou fechado por 16 meses para ter uma revitalização. E o ponto central dessa revitalização foi a substituição do teto retrátil por um teto retrátil sustentado por cabos, e depois da conclusão da obra, o novo teto do estádio também se tornou o maior do seu tipo no mundo. Os reis dos recordes que ninguém lembra do Guinness. O estádio também recebeu algumas provas dos Jogos Paralímpicos de Inverno de 2010 e também recebeu a final da Copa do Mundo Feminina de 2015 e vai ser a casa de vários jogos da fase de grupos da Copa do Mundo e também de jogos da pré-oitavas e das oitavas de final da Copa. Estádio Akron, Guadalajara. O estádio Akron, que você já pode ter ouvido falar como estádio Chivas, é um estádio que fica em Zapopan, perto de Guadalajara, que é provavelmente o nome que você vai ouvir durante a Copa do Mundo. Estádio de Zapopan, já que a FIFA não utiliza o nome dos estádios corretos, focando na cidade para não falar o nome dos patrocinadores, e o Akron vem de uma marca de lubrificantes para carro que comprou o naming rights. Usado principalmente para partidas de futebol, é a casa do CD Guadalajara, tendo total capacidade para 49.813 pessoas. A construção desse estádio começou em fevereiro de 2004, mas teve vários problemas financeiros no meio do caminho, que fez com que ele só ficasse pronto em 2010. E essa obra só foi apressada para ele ser finalizado em 2010 por conta da boa campanha do Chivas Guadalajara, jogando na Copa Libertadores naquela ocasião, onde eles se classificaram para a final para enfrentar o Internacional. Na época, você ainda tinha jogos de ida e volta jogando na casa dos próprios clubes, e o Chivas teve a oportunidade de jogar no seu próprio estádio. O estádio sediou então o primeiro jogo da final, com o jogo de ida sendo uma derrota do Chivas por 2-1 para o Inter, e depois no Beira-Rio foi mais um 3-1 e o Inter levou a taça para casa. Ele também já recebeu o encerramento dos Jogos Pan-Americanos de 2011 e também já se envolveu em uma polêmica porque usou por muito tempo gramado sintético. Isso gerou polêmica lá também como gera aqui, e eventualmente eles trocaram pro gramado natural, e esse, querendo ou não, é um dos motivos pelo qual eles foram aprovados para a Copa do Mundo, até porque é uma exigência da FIFA, pelo menos na Copa do Mundo, que os gramados sejam naturais. E por conta disso, ele está na Copa e vai receber o segundo jogo da seleção mexicana na Copa do Mundo. Estádio BBVA Monterrey. O estádio BBVA é um estádio somente para futebol localizado em Guadalupe, na Grande Monterrey, apelidado de El Gigante de Acero, que significa o gigante de aço, tem capacidade para 53.529 pessoas. Ele foi inaugurado em 2015 com o propósito de substituir o Estádio Tecnológico como casa do Monterrey, encerrando um período ali de 63 anos do clube jogando na sua antiga casa. Para a inauguração do BBVA, eles realizaram a 8ª edição da Copa Eusébio, onde o Monterrey derrotou o Benfica por 3-0, e em 2022 ele também foi a casa da Copa Feminina da CONCACAF, recebendo a final que os Estados Unidos derrotou o Canadá por 1-0. Esse talvez seja um dos estádios com menos história desse vídeo, com tão pouca história que tiveram até vergonha de colocar a seleção mexicana para jogar lá. Imagina o seu país ter 3 sedes da Copa do Mundo e fazerem a sua seleção jogar 2 vezes em outro lugar só para não jogar na sua cidade. Mas pelo menos os habitantes de Monterrey vão poder ver um jogo de Copa do Mundo, se eles estiverem dispostos a entregar um rim para pagar pelo ingresso, senão eles vão só levar o spoiler do gol ouvindo o barulho do estádio antes de verem na sua TV. Estádio Azteca, Cidade do México. Uma virada de chave, agora talvez o estádio com mais história de todo esse vídeo. Os mais viciados em futebol vão querer me corrigir falando que eu estou falando corretamente os nomes dos estádios, mas errei aqui no Estádio Azteca, porque hoje ele se chama Estádio Banorte, por questões de patrocínio. Mas com todo respeito a Banorte, ele vai continuar sendo o maravilhoso Estádio Azteca. É a casa do time do América do México, bem como da seleção mexicana. Ele está situado numa altitude de 2.200 metros, o mais alto dessa Copa, então a Bolívia já sabe onde ela vai jogar caso se classifique para a Copa. Com uma capacidade para impressionantes 87.523 pessoas, é o maior estádio de futebol da América Latina e da Copa do Mundo, e é o primeiro a ter sediado 2 finais de Copa do Mundo da FIFA, a final da Copa de 1970, onde o Brasil derrotou a Itália por 4-1, e a final da Copa de 1986, onde a Argentina derrotou a Alemanha Ocidental por 3-2. Ou seja, é um lugar que já trouxe muitas glórias para nós sul-americanos. O estádio também sediou aquela partida das quartas de final da Copa de 86 entre Argentina e Inglaterra, onde o Diego Maradona marcou o famoso gol Mão de Deus e também o gol do céu.
século. O Estádio Azteca também carrega o peso de ser o único estádio a ter visto tanto Pelé quanto Maradona a ganharem uma Copa do Mundo. Ele também já sediou vários outros jogos gigantes na história do futebol, como o Jogo do Século, que foi a partida entre Itália e Alemanha Ocidental, que terminou em 4-3 com vitória para os italianos, que é uma das melhores partidas de futebol da história, realmente vale muito a pena ser assistido. Além disso, ele vai ser a casa de 2 jogos da seleção mexicana durante a fase de grupos, além de outros jogos ao longo da fase de grupos e também de até uma partida nas oitavas de final. Gillette Stadium, Boston. O Gillette Stadium é um estádio localizado em Foxborough e fica a 35 km a sudoeste do centro de Boston. Ele serve principalmente como estádio e sede administrativa tanto do New England Patriots da NFL quanto do New England Revolution da MLS, sendo inaugurado em 2002, substituindo o Foxborough Stadium, que ficava ali do lado. Possui capacidade para 64.628 lugares. Apesar da construção dele ter o objetivo claro de sediar os jogos dos Patriots, o primeiro evento oficial no estádio, na verdade, foi uma partida da MLS em 11 de maio de 2002, na qual o New England Revolution derrotou o Dallas Burn por 2-0. A Gillette comprou os naming rights em 2005 e vem renovando seu contrato desde então, com o nome garantido até pelo menos 2031, mas na Copa a gente vai ouvir o nome Estádio de Boston. Atualmente ele é propriedade da Kraft Sports Group, que é uma subsidiária da Kraft Group, empresa na qual o empresário Robert Kraft é dono tanto do Patriots quanto do Revolution. Ele está programado para sediar jogos da fase de grupos e alguns do mata-mata, encerrando sua participação nas quartas de final no dia 9 de julho. Hard Rock Stadium, Miami. O Hard Rock é o estádio oficial do Miami Dolphins, da NFL, e do Miami Hurricanes, que é um time de futebol americano universitário e tem capacidade para 64.767 pessoas. O complexo foi inaugurado em 1987 com o nome de Joe Robbie Stadium e desde então foi conhecido por vários nomes, mudando ali por conta de naming rights. Esse talvez seja um estádio que a gente conheça bastante aqui no Brasil, porque foi a casa de 3 partidas de times brasileiros durante o Super Mundial, 2-2 entre Inter Miami e Palmeiras pelo grupo A, o Mamelodi Sundowns 0 e Fluminense 0 no grupo F, e o Flamengo 2, Bayern de Munique 4 nas oitavas de final. Fora isso, é um estádio de altíssimo padrão e já sediou 6 Super Bowls e até mesmo 2 World Series, que é a final do campeonato de beisebol. Desde 2022, o Hard Rock Stadium também abriga o Autódromo Internacional de Miami, um circuito de corrida temporário que é usado para o GP de Miami de Fórmula 1, e na Copa do Mundo ele deve receber jogos da fase de grupos e apenas 3 jogos do mata-mata, um da pré-oitavas, um das quartas e o outro sendo a disputa de terceiro lugar da Copa, e particularmente eu acho um dos estádios mais bonitos que a gente vai ter em toda a competição. Lincoln Financial Field, Filadélfia. Pois é, nem só de cream cheese eles vivem, também vão receber jogos da Copa do Mundo. O Lincoln Financial Field é também um estádio de futebol americano, casa do Philadelphia Eagles da NFL e do time de futebol americano Temple Owls da Universidade de Temple. O estádio fica situado no sul da Filadélfia e tem capacidade para 67.594 espectadores. Ele foi inaugurado em 3 de agosto de 2003, 2 anos depois da construção iniciada em 7 de maio de 2001, substituindo o Veterans Stadium, que tinha sido inaugurado em 1971 e que serviu como casa tanto para o Eagles como para o Philadelphia Phillies, time de beisebol da cidade. E apesar da capacidade dos dois estádios ser bem parecidas, essa reforma adicionou mais assentos de luxo. Porque qual o motivo de você ter um estádio se você não pode cobrar muito caro por assentos inflacionados? Mas, para ser justo, eles também construíram muitos assentos mais acessíveis para cadeirantes, então dá para dar essa colher de chá. A cidade de Filadélfia e o estado da Pensilvânia contribuíram coletivamente com aproximadamente 188 milhões de dólares em financiamento público para a construção do estádio, o que faz dele, então, diferente da maioria dos estádios americanos, ter a cidade de Filadélfia como proprietária do estádio devido à significativa contribuição pública para sua construção. E o Philadelphia Union, que joga na MLS, já jogou algumas partidas aqui, especialmente alguns amistosos contra clubes internacionais de renome, especialmente quando o Subaru Park, que é a casa deles de fato, não oferece capacidade suficiente. O estádio também recebeu vários jogos da Copa do Mundo de Clubes em 2024 e vai receber vários jogos, além de um único jogo nas oitavas de final no mata-mata. Levi Stadium, Santa Clara. O Levi Stadium fica localizado em Santa Clara, Califórnia, na região da Baía de São Francisco. Ele serve como casa do San Francisco 49ers da NFL desde 2014 e o nome é exatamente por conta da marca de jeans que adquiriu os direitos em 2013. Em 2006, os 49ers estavam procurando um novo estádio e queriam construir ele em Candlestick
Point, em São Francisco, local onde ficava o seu antigo estádio, o Candlestick Park. O projeto incluía vários planos com espaços comerciais, melhorias residenciais e era considerado de grande potencial financeiro para o bairro de Hunters Point, historicamente marginalizado. Só que depois do fracasso das negociações com a cidade de São Francisco, os 49ers concentraram então a sua atenção para um terreno adjacente aos seus escritórios administrativos que ficam em Santa Clara. Então lá em 2010, os eleitores da cidade de Santa Clara aprovaram ali por meio de uma votação uma isenção de impostos especiais para a construção do estádio na cidade. Em 17 de julho de 2014, o Levi Stadium, com capacidade para 68.500 pessoas, foi oficialmente inaugurado. Em alguns casos especiais, eles já receberam jogos do San Jose Earthquakes, que é um time da MLS, e também receberam jogos da Copa América de 2023, incluindo o empate entre Brasil e Colômbia em 1-1. O estádio já sediou um Super Bowl em 2016 e vai sediar outro em 2026, o Super Bowl da temporada atual da NFL, e também vai ser a casa de vários jogos da Copa do Mundo na fase de grupos e um jogo da pré-oitavas. Lumen Field, Seattle. Considerado o estádio mais barulhento do mundo, o Lumen Field é um estádio multiuso localizado em Seattle, no bairro de SoDo, e oficialmente o estádio do Seattle Seahawks da NFL e do Seattle Sounders FC da MLS, além de ser a casa também do Seattle Reign FC da NWSL, que é a liga de futebol feminina dos Estados Unidos. Com capacidade para 68.740 pessoas em jogos da NFL e por volta ali de 37.700 na maioria das partidas da MLS, o complexo ali é talvez um dos mais acessíveis dos Estados Unidos, com várias rodovias passando próximas a ele e vários pontos de paradas de transporte público. Ele também ali é reconhecido como um dos estádios mais acessíveis dos Estados Unidos. Ele foi construído entre 2000 e 2002 com forte apoio do proprietário do Seahawks, o Paul Allen, que sempre enfatizou a importância de um estádio ao ar livre com uma atmosfera mais intimista. E esse projeto realmente deu certo, deu tão certo que os torcedores do Seattle Seahawks no Lumen Field já reivindicaram 2 vezes o recorde mundial do Guinness World Records do maior barulho de torcida em um estádio a céu aberto em 2013 e 2014. Isso é tão significativo que há um aumento do número de faltas por jogadas erradas dentro do Lumen Field contra adversários do Seattle Seahawks, especialmente por punições de false start, que é quando um dos jogadores se move antes da bola ser colocada em jogo. Ou seja, torcidas barulhentas nesse estádio realmente podem fazer a diferença para sua seleção. Tomara que a gente não enfrente a Argentina lá. O Lumen Field já sediou a finais da MLS Cup em 2009 e 2019, e essa última inclusive estabeleceu um recorde de público no estádio com 69.274 pessoas. O local também recebeu finais como a US Open Cup de 2010 e 2011, bem como o jogo de volta da final da Liga dos Campeões da CONCACAF em 2022, onde o Seattle Sounders se tornou um dos únicos times americanos a vencer a Liga dos Campeões da CONCACAF. O Lumen Field recebeu vários jogos da Copa do Mundo de Clubes e vai receber vários da Copa do Mundo, incluindo um jogo de pré-oitavas e um das oitavas de final. SoFi Stadium, Inglewood. O SoFi Stadium é um estádio localizado em Inglewood, na Califórnia, no subúrbio de Los Angeles, e ele ocupa o antigo local do Hollywood Park Racetrack. Ele foi inaugurado em setembro de 2020 e tem capacidade para 70.240 pessoas, podendo ser expandido para mais de 100 mil, o que não deve acontecer na Copa. É a casa do Los Angeles Rams e do Los Angeles Chargers na NFL. O estádio já recebeu o Super Bowl em 2022 e a final da Copa Ouro da CONCACAF em 2023, e está previsto também que o estádio cedie 8 partidas ao todo da Copa do Mundo em 2026, sendo 3 do mata-mata, 2 da pré-oitavas e 1 das quartas de final, além do Super Bowl em 2027 e da cerimônia de aberturas da prova de natação dos Jogos Olímpicos de Verão em 2028. Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. O Mercedes-Benz Stadium é um estádio com um dos tetos retráteis mais famosos e únicos do mundo, que fica em Atlanta, na Geórgia. Então é uma pena que o Kvaratskhelia nos classificou para a Copa para poder jogar em casa. Inaugurado em 2017 como substituto do Georgia Dome, é a casa do Atlanta Falcons da NFL e do Atlanta United FC da MLS, além de ser a casa de um futuro time que vai ser adicionado na NWSL. O estádio pertence ao estado da Geórgia por meio da Georgia World Congress Center Authority e é operado pelo AMB Group, organização controladora do Falcons e do Atlanta United FC. Em 2016, o custo total da sua construção foi estimado ali em 1,6 bilhão de dólares. Ele tem capacidade para 71 mil pessoas
E o estádio já recebeu inclusive final da MLS Cup, com o Atlanta United tendo a vantagem de jogar em casa, e em 2019 ele também recebeu o Super Bowl. Em 2024 recebeu alguns jogos da Copa do Mundo de Clubes de 2024 e também vai receber várias partidas da Copa do Mundo, incluindo partidas de mata-mata como pré-oitavas, oitavas e uma partida de semifinal da Copa no dia 15 de julho. Energy Stadium, Houston. O Energy Stadium é um estádio em Houston, no Texas. A construção dele foi concluída em 2002 num custo de 352 milhões de dólares, com capacidade para 72.220 espectadores. Foi oficialmente a primeira instalação da NFL a ter um teto retrátil. O estádio é a casa do Houston Texans da NFL, do Houston Livestock Show and Rodeo, do Texas Bowl, de muitas partidas da seleção masculina de futebol dos Estados Unidos, de amistosos da seleção mexicana de futebol e também já recebeu vários Super Bowls. Além disso, eles vão receber vários jogos da Copa do Mundo, incluindo 2 partidas no mata-mata, uma de pré-oitavas e outra de oitavas de final. Apesar de ficar em um estádio um pouco mais tradicional dos Estados Unidos, ele já recebeu vários jogos, especialmente da seleção americana. 2 mais famosos que encheram mais o estádio foram contra a seleção do México e contra a seleção da Argentina, em que eles perderam ambos os jogos. Arrowhead Stadium, Kansas City. O Arrowhead Stadium é um estádio de futebol americano em Kansas City e serve principalmente como casa do Kansas City Chiefs da NFL. Ele foi construído ao mesmo tempo que o vizinho Kauffman Stadium, que é a casa do Kansas City Royals da Liga de Beisebol, e juntos ali formam o Truman Sports Complex. O próximo passo, eu acho, que é construir uma cidade falsa, adotar uma criança e criar um reality show em volta da vida dela. O Arrowhead Stadium está em uso desde a temporada de 1972 da NFL e atualmente é o estádio mais antigo da divisão americana. Ele tem capacidade para 76.416 espectadores, o que torna ele o 25º maior estádio dos Estados Unidos e o 4º maior da NFL. É também a maior instalação esportiva em capacidade no estado do Missouri. Ele foi oficialmente nomeado de Guerra Field desde o começo de março de 2021, após um acordo de direitos de nomeação entre a Guerra e o Kansas City Chiefs, mas é tradicionalmente conhecido como Arrowhead Stadium. E ele está programado para sediar vários jogos da Copa do Mundo, incluindo jogos de oitavas e quartas de final da Copa. AT&T Stadium, Arlington. O AT&T Stadium fica localizado em Arlington, Texas, e é a casa do Dallas Cowboys, o time da NFL, e foi concluído em 27 de maio de 2009. Também já foi utilizada para uma variedade de outros eventos, como shows, jogos de basquete, futebol, partidas de futebol americano universitário e do ensino médio, rodeios, motocross, corridas Spartan, luta livre profissional, basicamente qualquer coisa que precisar de público, ele tá de portas abertas para receber. Inclusive, ele é conhecido como Jerry World lá na cidade de Dallas, em homenagem ao Jerry Jones, que é o proprietário do estádio, e sempre falou que a construção dele era para receber todo tipo de evento para entreter a população de todas as formas. E ele vem cumprindo a sua promessa. O estádio tem capacidade para 80 mil pessoas sentadas, mas pode ser reconfigurado para acomodar mais de 100 mil pessoas com o uso do espaço para espectadores em pé, tornando-se então o maior estádio da NFL em capacidade, inclusive quebrando o recorde público para um jogo da temporada regular da NFL em 2009 com 105.121 pessoas. Eles também possuem 2 telões de vídeo que estão entre as maiores telas de vídeo de alta definição do mundo, então se o Brasil jogar por lá, a gente pode ver em 4K os jogadores reclamando que estão trocando as férias para defender a seleção. E o estádio vai receber vários jogos da Copa, incluindo partidas de mata-mata como pré-oitavas, oitavas e a outra semifinal da Copa do Mundo. MetLife Stadium, East Rutherford. O MetLife Stadium é um estádio multiuso localizado em East Rutherford, Nova Jersey, a 8 km a oeste da cidade de Nova York, com um custo aproximado de 1,6 bilhão de dólares. É o estádio mais caro construído nos Estados Unidos na época da sua conclusão, tendo capacidade total para 82.500 pessoas, sendo então o maior estádio da NFL. Ele foi inaugurado em 2010, substituindo o Giants Stadium, e serve como casa do New York Giants e do New York Jets da NFL. Ele foi palco de semifinais e da final da Copa do Mundo de Clubes, recebendo então a partida onde o Chelsea venceu o PSG na frente de 81.118 pessoas, e será o palco da grande final da Copa do Mundo de 2026 em 19 de julho. O MetLife Stadium é considerado um dos melhores estádios do mundo e eu particularmente acho ele
muito bonito. O evento todo que a gente teve lá nas semifinais, nas finais, foi muito bem feito e eu acho que essa é realmente a escolha certa para receber uma final de Copa do Mundo. Acho que todo o clima ali em volta, do ambiente de onde ele fica, sendo ali um coração praticamente da cidade, realmente cria uma atmosfera muito única que o MetLife Stadium pode proporcionar. E eu acho que sim, foi a escolha certa para receber a final da Copa do Mundo de 2026. Mas aí tá, todos os estádios da Copa do Mundo de 2026. Eu quero saber a sua opinião sobre os estádios, o que você acha deles, se você gosta, não gosta de algum, quero saber o que você pensa, então não deixa de escrever sua opinião nos comentários. Lembrando também, a gente tem o Discord do Clube do Fute, você pode entrar nele clicando no link que tá na descrição do vídeo, a gente tá sempre falando de futebol por lá, e no dia 5 de dezembro a gente vai ter a live aqui do Clube do Fute, reagindo ao sorteio da Copa do Mundo, comentando, debatendo ali no chat, então não deixe de colocar na sua agenda para você assistir aqui a live reagindo ao sorteio da Copa do Mundo. No mais, se você gostou do vídeo e quiser ajudar o Clube do Fute, você pode fazer isso se inscrevendo no canal, porque ajuda muito a gente a poder continuar produzindo esse conteúdo aqui para vocês. E também, se você quiser ajudar de outra forma, você pode fazer isso se tornando membro, que é totalmente opcional, simbólico, mas faz uma grande diferença pra gente poder produzir todos esses vídeos aqui. No mais, eu quero deixar um abraço para você que ficou até aqui e até o próximo vídeo.